Olá, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pais separados com filhos e todas as emoções, né, que acontecem ali. Bem-vindos a essa live gravada. Eu tenho uma convidada hoje que também é terapeuta, que também é mãe, que também é divorciada. Então a gente vai bater um papo e espera contribuir ao máximo. E ela tá chegando por aqui, a Karen. Você me chama, Cá? Vamos ver se eu consigo chamar ela por aqui. Sejam muito bem-vindos. Aí, a gente tá super ansiosa para essa live porque viver, né, o divórcio. Bem-vinda! Oi! Tudo Tudo bem? bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Dando É, oizinho para todo mundo. Ó, apertem o aviãozinho para a gente encaminhar para as pessoas que a gente pode colaborar nesse momento, né? Você está me sim, enxergando bem? sim, tudo certo. Ou tá muito iluminado? Não, o meu tá. Já não. Não, tá ótimo. E eu tava contando que a gente tava super ansiosa, Sim, porque é muito rico, né? Quando a gente já vivenciou tudo isso, consegue falar sobre, e dessa vivência tem, obviamente, milhares de aprendizados e poder passar isso para todo mundo é muito bom, né? sim, sim. E tentar ajudar um pouquinho, né? Porque a gente sabe o quanto a gente sofreu, o quanto a gente ainda sofre ou erra em alguns momentos e Sim. qualquer ajuda que a gente teve ou, né, qualquer participação de alguém que já passou por isso, como contribui, né? Como é importante, como é rico pra gente dar aquela esquentadinha no coração, né? É verdade. Eu não tive. Você teve essa. O que é isso? Ah, tá. Você teve essa ajudinha? Então, Oiê, boa noite. olha só. Me conta. Bom, eu sou separada há 2 anos, né? Ah, Então, então a gente vai começar a brincar. Eu sou mais. Vai ter um momento comparativo aqui saudável, tá, gente? Para vocês entenderem um pouquinho da vida de cada uma. Eu sou há 4 anos e meio. isso é um pouquinho mais. É. Então, eu, assim, eu que saí de casa, eu que, Hum, né? Então teve muita coisa que fui eu que pedi, eu que quis. Toda a iniciativa e todo o começo do processo foi meu. Então tive essas coisas de eu procurar apartamento, eu sair de casa, eu ir para um lugar novo, né? E tudo a mulher sozinha. Então isso já foi assim super, super, super pesado, né? Para mim. é. Enfim. Porque trazer essa potência masculina, né? Na sua maior potência, não é simples. Não é É, é simples. bem, bem, bem É bem complicado. desafiador. E aí, no primeiro ano, ainda foi, né? Você tá trabalhando, enfim, um monte de coisa acontecendo e a coisa vai indo, né? Você entra lá no automático e vai que vai. E aí chegou a pandemia. E aí, realmente, foi a hora que eu comecei a cair na real, assim, sobre tudo, né? Então, a gente trancada em casa, É mesmo, cara. Acabei de me lembrar, você separou na pandemia. fazia um ano, Pouquinho antes. um ano. Olha. Então, eu lembro que eu Então, um chegava em convite casa. para se olhar para dentro assim. Uau. Exatamente. Foi, por um lado, foi ótimo, né? E aí eu comecei todo esse processo, então eu vinha, mesmo de trabalho, né? Falei, não, eu vou parar tudo, não quero mais o mundo corporativo, vou realmente parar e agora eu vou olhar para mim, para tudo que aconteceu, para tudo que está acontecendo, né? E aí várias outras coisas começavam a surgir, né? Que eu entendia como um sinal. É. E aí foi isso que aconteceu. Parei tudo e falei, não, agora eu vou mergulhar em mim. Chegou a hora, né? Agora eu não posso mais fugir, escapar. E aí quando tudo começou. E assim, o mais importante para mim foi eu descobrir
pelas redes sociais uma pessoa que montava grupos de terapia e de conversas só de mulheres separadas. E foi, assim, Nossa, maravilhoso. Até as que meninas depois se rico, assistirem, assim, é fantástico. que Porque rico isso. a gente, cada uma estava num estágio, cada uma num processo, né? E a gente formou, assim, um vínculo absurdo, maravilhoso. Tanto é que, assim, uma das minhas melhores amigas hoje veio de lá. Né? Vou encontrar com uma esse final de semana. Então, assim, a gente Que tá legal, tá vendo? super conectada, porque realmente a gente abriu, né, o coração, a gente mostrou tudo, toda a nossa história, todo aquele sofrimento, umas para as outras. E a gente se apoiou muito. Foi muito, muito, muito importante. E assim, eu vejo a Então, evolução com e aí tudo eu vou isso, trazer né? uma coisa bastante interessante para todo mundo, né? Você tomou a iniciativa e mesmo assim você teve que buscar um processo de autoajuda, né? O se olhar, se acolher, porque tem muita gente que, eu faço a mala e saio. Não é assim, né? Existe uma frustração, existe uma culpa, existe aquela crença de casamento é para sempre, existe todo. Se você tem filho, que era o nosso caso, né? Sim, Um peso grandioso do que eu faço agora com essa figurinha, né? Que vai ficar ali. A gente não sabe como vai ficar a relação com o pai até aquele presente momento, né? Se a gente vai realmente conseguir manter uma amizade, porque também é muito curioso, né? Quando a gente se separa de forma consensual, que foi a minha, você se separou numa boa também? sim, sim. Foi, não, Eu também. não foi litígio. Assim, consensual, gente. Leia-se consensual sobre a legislação mesmo, É, porque são dois seres humanos sofrendo. Ninguém tá ali saindo feliz, tá? Isso é sim. bastante importante. Mesmo por causa de qualquer outra coisa externa que tenha acontecendo, que possa vir a acontecer, ninguém sai de um casamento feliz, né? Isso é um fato. É um projeto que não deu certo, era o projeto da sua vida, é frustrante, sim. E aí a Karen falou assim: Fabi, acho legal a gente falar sobre as fases do luto, né? E é exatamente isso. A gente passa, mesmo tomando, a gente tomando a decisão, né? Sentindo aquela vontade de ter essa. De imprimir, né? Porque eu falava muito sobre o formato do casamento, né? Qual é o formato ideal? Não é o casamento que te dá o formato ideal, essa palavra e essa instituição e essa religião, né? O que traz, o que dá consistência é a felicidade, né? A alegria. Essa é a base, né? É a construção. Então, se você não tá nessa pegada, se isso não tá mais acontecendo, você olha para aquele bichinho, né? Que é o filhote e fala assim: que eu vou passar? Como é que é isso, né? O que Não que eu é vou muito. ensinar, né, pro meu filho? Que casamento e É, felicidade é isso? Brigar o tempo inteiro, não tá bem, ter um clima pesado, né? Tudo, é, a maior parte das vezes, para continuar dentro de um casamento que todo mundo tem a crença que o casamento é para sempre, tá todo mundo feliz, ninguém pode brigar é. e, né, se separar é Imagina um você vou horror. contar para os meus pais, né, que eu me separei. Tudo bem, mas como é que você vai contar para o seu filho que você vive nisso, né? É, E aí, no e meu caso, mil vezes pior. E no meu caso, eu não vivia nisso. Eu não sei se você tinha a experiência de brigar, mas eu não tinha. A Rafa, minha filha, a Rafaela, ela não viveu isso. Tudo bem que ela tinha 2 anos, né, quando eu me separei. Mas ela não viveria isso, né? Nós não éramos, não, não éramos e não somos pessoas que fomentam isso. A gente não briga, a gente conversa e tudo bem. É, então, uma das coisas que eu sempre falei muito para as pessoas, falam, Fabi, como é que é? Eu falo, gente, primeiro de tudo, e eu fui a primeira, cá, não tinha, sabe, referência, né? Você ainda descobriu esse grupo, nossa, que eu não posso nem imaginar o quão fantástico foi. Mas para sim. mim, eu era a primeira, então eu era sozinha. Aí eu falava, meu Deus, aí todo mundo falava, como é que é, Fabi? Eu falava assim, gente, eu não sei também, eu só sei que eu quero ser feliz e quero que o outro também seja, e que isso aqui precisa dar certo. Eu não sei como vai ser ainda,
né? E eu vou buscar as ferramentas. E é uma fase que você comentou que acaba mudando tudo, né? E a gente precisa tomar cuidado porque essa criança, ela vai recebendo todo esse tipo de mudança, porque você também quer se libertar de algumas coisas, assim como ele, né? Quando eu falo você, gente, é você, não é Fabiola Karen, tá? Você, pessoa dentro dessa relação. Você quer se libertar, né, de um monte de coisa. Então você sai imprimindo novos hábitos, você sai comprando se você gosta, você sai fazendo. E aí a criança fica assim, tá, mas quem é essa mamãe? Quem é esse papai também, né? Sim, não, Então eu me lembro. você começa a se auto, né, conhecer, assim, eu É, particularmente parei, foi o que eu falei, eu parei tudo e falei, deixa eu entender quem sou eu, pra porque seguir, né? pessoa que se construiu, que eu tô vendo aqui, né, amarga, que só briga, tudo enche o saco, tudo reclama, assim, essa não sou eu, né? O que que aconteceu para isso, para eu ser assim? Então eu não quero viver o resto da minha vida assim, eu não quero que meu É. filho me veja assim. Então eu preciso tomar uma atitude. Então assim, é só separar, saiu de casa, tá tudo bem? Claro que não, né? Mas Muito olha, eu pelo queria só ir contrário. pegar um minuto antes disso. As pessoas também me perguntavam assim, Fabi, agora que você. É isso que você falou, é só se separar e tá tudo bem? Eu falava, é só querer ser feliz? Mas como assim ser feliz? É muito subjetivo essa felicidade. Você não. Então, vamos lá. Eu lutei, né? Porque isso precisa deixar claro também, porque quando você sai de um casamento e você começa a sorrir, a pessoa acredita que às vezes você não lutou. E você também sente aquela culpa, né? Cara, eu pelo menos fiquei, será que eu lutei o quanto eu Sim. precisava? Nunca você vai saber, nunca. Porque o que eu fiz é o que eu sabia fazer, foi o meu melhor. Eu não sabia fazer diferente. Então, sim, eu lutei o quanto eu sabia. Né? Sim. Só que o que acontece? Quando a gente entra logo depois da separação, a gente se mergulha em si, né? E começa a entender algumas coisas e fala assim: então, agora que eu sei isso, eu podia ter melhorado? Não. Primeira coisa, não, né? É olhar no espelho e falar: não, não, você era aquilo, você deu o seu melhor com o que você sabia fazer e tá tudo bem, né? O que é, o seu filho vai vendo isso, né? O seu filho, sua filha vai olhando para isso, né? Para o seu melhor naquele momento. E mesmo você achando que você não deu o melhor, eu falava, gente, eu juro que eu dei o meu melhor. Você teve essa sensação também? Então, primeiro que eu não sabia, né, também, o que era dar o Acho melhor, o que que travou aqui para mim, mas vamos lá. travou, Acho que sim. talvez. Eu tô te ouvindo. Eu, na verdade, não sabia, né, o que era, assim, quais eram as possibilidades. Eu tinha uma coisa na cabeça e para mim aquela era a decisão. Então, Tá. depois de um tempo, então assim, depois de um ano, quando eu comecei a, né, entender tudo que estava acontecendo, eu parei e falei, gente, eu podia ter feito tudo diferente. Eu podia ter tentado mais. Eu Sempre, podia sempre, essa é a não. dúvida. Então, assim, o que eu fiz foi certo? Foi certo naquele É, momento que era o que se passava na é, minha cabeça, era o que eu entendia como certo e estava tudo bem. Então, eu já é, passei por todas as fases de, né, me é, arrependi, já tentei voltar, já, né, é, tudo, é. todas as fases, mas assim, a gente realmente, eu pelo menos, né, só parei para refletir mesmo depois de um tempo. Então eu ainda estava ali, talvez naquela fase ainda da negação, não quero olhar para isso. E na verdade, quando a gente tem filho, que é nosso bate-papo, o foco é esse, é muito diferente, né? Porque você olha assim para aquela criança e pensa, meu Deus, aquele amor incondicional que realmente existe, você sente, você fala, eu não dei tudo, eu não dei tudo, eu não dei tudo, eu não dei tudo. Acontece que você. Então, o filho é quase um lembrete, né? Ali vivo, passando na tela, na tela da vida, de que você poderia ter tentado mais, e mais, e mais, e mais. Acontece que é, a gente sempre tem que acreditar que aquilo é o suficiente, né? Que aquele é o nosso melhor mesmo, que não daria mais. Agora, você sabe, você está me escutando? Tô. Tô super travada. Você sabe que. E você se dá bem com ele hoje? Como é essa relação?
Hoje sim. Por que que eu tô falando dos adultos primeiro, gente? Só pra gente dar uma claquete aqui. Porque os adultos, né, inspiram quem? Os bichinhos, né? Os filhotes são inspirados pelos adultos, eles são as esponjinhas, eles ficam ali, ó, só, só olhando. Então, cuidar da gente primeiro não é um ato de egoísmo, muito pelo contrário. E quando dizem, né, aquela brincadeira, tá, você tá no avião, ele vai cair, caiu a máscara de oxigênio, em quem você coloca primeiro? Em você ou na criança? Em você. Porque você precisa estar plena, agora ficou romântico, né? Mas você precisa estar foda para que você consiga fazer tudo acontecer, né? Então, se cuidar é o maior ato de amor pela família, inclusive pelo seu bichinho, que você vai ter na vida, Sim. né? E como que é a Exato. relação hoje, Cá? Não, hoje a relação é tranquila, não é, né, aquela todo mundo junto e sai junto e se encontra, Respeitosa, né? totalmente respeitosa. A gente, né, tem guarda compartilhada, então também define, né, as decisões, as principais decisões são feitas em conjunto, que é escola, médico, né, judicialmente, aí legalmente. E o resto a Uhum. gente conversa numa boa, assim, no dia a dia. Claro que ainda existem diferenças, né? Então, Claro. muitos dos nossos pontos aí que a gente discutia bastante era principalmente sobre a educação. Então, um Hum. desautorizava o outro na frente, então, colocava de castigo, não, eu tirava. Então, assim, N coisas, mas um dos principais era isso. Então, a gente ainda tem, né, algumas coisas assim, mas assim, eu já aprendi, né, e aqueles mantras que ficam, justamente, primeiro, a gente tem que cuidar da gente mesmo. Primeira coisa é você com você Muito mesmo. importante. Aí Nossa. depois, que eu acredito, né, é o casal. E em terceiro, são os filhos. Então, O gente, problema é que quando eu falo isso, as pessoas acham que eu que tem você alguma coisa errada liberou, aí. né? Só que, Aí gente, tudo bem. Para quem eu consigo conversar, como você agora que eu não sabia que você pensava assim, ótimo. Para quem não tá ótimo também. Mas gente, o os filhos vão casal embora, gente. Os filhos vão embora. E, né, é, tá bem com o nosso companheiro, com o parceiro, a gente não vai é... levar. E que exemplo a gente vai deixar, né, de família? Então, para mim, hoje eu entendo que essa ordem é fundamental. Então, assim, hoje eu Fundamental. penso e falo, legal, é um aprendizado talvez para um próximo momento, mas, assim, exemplo, eu nunca tinha viajado sozinha, eu e o ex-marido. Nunca, nunca a gente viajou sem o filho. Então, assim, aonde a gente estava se colocando, né? Em que papel? Claro. De dar tudo pelo trabalho e chegar em casa aquela rotina que te consome e não sobra tempo para mais nada. Então, né? Não. E aí que você vai perdendo E aí, isso a gente passou. Em casa era o contrário. Eu queria muito viajar e ele era mais passivo nesse sentido. E aí eu ficava, pelo amor de Deus, a gente precisa, a gente precisa. E aquilo não acontecia, você não vai, né? E segue o barco. Mas em alguns momentos, você não tem qualidade de tempo, inclusive com seu filho, porque se você chega em casa e aquilo tá tudo truncado, né? Porque aquilo ali ainda, gente, é uma tarefa, tá? Aquilo ali, por mais que você ame, é uma coisinha que precisa 100% de você. Então, sim, você vai estar no segundo round, terceiro round. Você precisa parar para descansar e cuidar dessa relação, né? Porque senão Exato. você vai criando essa. Inclusive, você não ensina o que é ter amor próprio, né? Você não ensina o que é importante aqui. Quando que também a crianças mimadas, né, que crescem, espera só um minutinho, que agora a mamãe vai cuidar dela e já volta. Não tem isso. Mas é um equilíbrio, Cá, que na verdade eu acho que eu só tive porque minha mãe faleceu, eu era nova. Então, eu via meu pai sofrendo, sabe, de não tê-la, e a possibilidade dele né, dos planos que ele tinha não se concretizarem. Então eu pensava, não, pera,
Eu quero um pouquinho disso, eu não quero. Então, esse foi o gatilho, porque a maioria, 95% dos casais, sentam ali no espaço comigo para fazer terapia sobre. Não consigo, É. né? É super desafiador. Você sabe que eu tenho um relacionamento também bastante respeitoso, também com as suas diferenças, mas aí a gente aqui, como eu acabo tendo uma. Eu abraço mais, a gente tem uma guarda compartilhada, mas eu acabo abraçando mais, assim, eu tenho esse perfil, também por conta de não ter minha mãe. Sim, Então eu olho o bichinho e falo, preciso dar tudo para esse bichinho. sim. Até por isso eu tenho isso e ele super respeita, porque ele confia em mim, ele acredita que eu tenho bom senso no que eu faço, né? Então a gente tem essa. São poucas as coisas que a gente discorda, né? O que tem que se conversar realmente. Então isso é muito bom. Ele mora no meu prédio. Que bom. Olha só. Então isso é legal para contar para as pessoas que foi uma cura, assim, porque a Rafaela, é claro que as crianças ficam ansiosas, né? E aí falando um pouco do que das crianças agora, né? A criança, ela vai para lá, vem para cá, não sabe mais qual é a rotina, ela não sabe se ela pode amar os dois, se amar os dois não magoar alguém, né? Não sabe quem que vai cobrar e de que forma, né? Essa educação quando está desalinhada a criança fica um pouco anestesiada, né? Sem saber exatamente o que fazer, porque a gente não sabe o que fazer ainda, né? Por isso a É, importância da gente se cuidar. E, e a Rafa, em especial, ela teve um momento da vida que ela sempre falava, eu queria ser criança de novo, bebê. Porque criança tem 6 anos, né? Por que você queria ser bebê? Porque vocês se amavam. E aí eu sempre disse pra ela, filha, a gente sempre vai te amar, a gente sempre vai se amar em algum nível, né? Eu gosto de falar em algum nível, porque afinal de contas, hoje, né, é um amor diferente, mas é um amor, eu escolhi ele para ser pai da minha filha, né, e sim. vice-versa. E a gente não pode esquecer disso, né, do quanto isso foi, meu Deus, né, um marco na nossa vida, né? Simplesmente a gente fez a coisa mais importante pra gente, né? É. E então é uma experiência muito legal, porque quando ele veio para cá, ele veio de forma abrupta. Falei, ui, oi? Não foi uma decisão em conjunto, mas foi um momento que a gente realmente entendeu. E aí, uma decisão assim, né? Ele comentou já decidido, mas é óbvio que a gente poderia conversar. Eu falei, vamos ver, né? Eu namoro, ele também, cada um tem seu espaço. Mas para Rafa, esse negócio do se sentir amada, né? Os pais se respeitando, os pais poderem se encontrar no elevador, os pais, sabe? Para isso para ela foi assim uma benção. Sim. Não, acho que faz toda a Ela diferença. se curou, Eles sentem tudo isso. Então, quanto mais sentem, sentem. conversar, o quanto mais a gente falar, e tudo bem também, falar, não gosto de tal situação, né? Tem algumas coisas que a gente não deve envolver as crianças, lógico, porque gera essa ansiedade, gera mais um monte de outros sentimentos, mas é a gente primeiro, né, entender a gente, entender qual vai ser o nosso ritmo, as coisas entrarem nos eixos, para É, eles também sentirem confiança, né, na gente, que a gente tomou a decisão certa e que tá tudo bem. E que se também é, não estiver tudo bem também a gente ir lá chorar, é, faz parte, né? Porque às vezes a gente erra. A gente pode ter tomado também uma decisão errada e tudo bem, sem dúvida, né? E sem tirar dúvida. o maior aprendizado aí disso. Mas é bem. Tem dias que são bem difíceis, né? Então, assim, vão entrando vários temas dentro desse assunto gigante que é, né, É separação, muito, tem muita coisinha ali no dia a dia e no meio. muita. E tem a idade das crianças, porque cada uma, né, trabalha. Gente, eu não tô vendo nada de nada de nada. Olha que coisa. Bom, gente, oi. Você Bem-vindos, porque eu tá não estou normal, tá vendo. tranquilo. Eu tô super travada aqui. Você sabe que eu fiz um planner para Rafa, né? Colocando os dias, quando ela ia para lá, quando ela vinha para cá,
para que ela entendesse que, né, existe duas casas, mas que as duas casas têm amor, as duas casas têm acolhimento, têm respeito. Você sabe que ela falava assim para mim, eu acho que o papai tá dodói. Eu falava, eu sei, porque eu já sabia. Porque eu já sabia, porque eu falava por aqui, e ao invés de, né, aumentar, eu falava, mas ele já vai ficar bem, a gente conversou, eu nem tinha conversado, mas sabe, um jeito de acolher a criança naquela situação, de dialogar sobre aquilo. E uma coisa que a gente passou muito, o pai começou a namorar logo, acho que uns 4 meses depois, com uma namorada antiga, que ele acabou casando. E aí a Rafaela, obviamente com 2 meses e meio, ou 2 anos e meio, ia com a madrasta, né? Para todos os lugares. E eu fiz questão de conhecer, eu fiz questão de falar que ela era muito bem-vinda, porque afinal de contas, ela ia cuidar do meu bem maior também, né? Sim. Então, e aí eu percebi, Cá, que eu não sei se você já teve esse momento, que o ego, nossa, o ego acaba com a gente. O ego destrói. Ai, porque agora ele tá mais feliz, porque agora ela tá mais feliz, porque agora ele ganha dinheiro, porque agora ela ganha dinheiro, porque agora. Não é nada de agora, gente, né? Isso é tudo a ilusão da cabeça de vocês. As pessoas continuam as mesmas. O que acontece é que elas se libertam de algumas coisas e não tem a ver com você, né? Porque é Sim. isso, né? O outro. Ai, tá vendo? Com o outro ele é melhor. Não, tem a ver com a gente. Foi um momento nosso que a gente falou: opa, é sobre a gente, né? Por quê? Exatamente. Tá vendo? É tudo sobre a gente. Quando a gente olha e pensa, puxa, eu podia melhorar nisso, naquilo, naquilo outro. E às vezes vem até o arrependimento, né? Porque você olha e fala assim, putz, só agora eu descobri que eu sou, enfim, me redescobri, né? Me adaptei novamente, que eu poderia voltar. E aí as crianças estão vendo essa passagem toda e elas precisam. E eu conversava muito com a Rafa. E às vezes eu chorava com ela, sabe? E ela falava que foi muito, a mamãe tá aprendendo um monte de coisa nova, um monte de coisa de adulto, igual você aprende na escola, a mamãe tá aprendendo na vida, tem todo, né? E ela, gente, claro que a minha filha, óbvio que existem alguns comportamentos que filhos separados têm, né? No meu caso, a minha filha já é uma moça, porque era eu e ela, e a gente acabava conversando ali, óbvio, né? Não perguntou, não responde, mãe, né? Não responde, pai, responde só o que perguntou e de forma bastante, não se aprofunda, porque eles ainda não conseguem, né, Cá? É bem difícil para eles. A gente, desde o começo, né, buscou ajuda, de psicólogo. Então, assim, sem Que ninguém legal. na escola sugerir ou nada, a gente já falou, não, vamos, talvez preventivamente, né, já fazer esse acompanhamento e tal. Eu lembro, assim, que nas primeiras sessões, as primeiras sessões são com os pais, né? E a gente Sim. tirando dúvida, ao invés de falar dele, eu lembro que a gente falava assim, ai, mas a minha casa tem que ser igual à casa dele, né? Os móveis têm que ser iguais, a decoração do quarto do Fê tem que ser igual Ah, nos dois é. lugares. Aí ela, não, cada casa é uma casa, gente. Cada um vai fazer o que quiser dentro da sua casa. O importante é ele saber que existem duas casas e leva para esse lado. Olha que legal, agora você tem duas casas. Quem tem duas É, casas? Né? Olha é. só que demais e tal. Você tem 2 quartos e você tem brinquedo nos 2 lugares e tal. Então, levar sempre para esse lado positivo, né? Mostrando para a criança o lado bom, que é ter essas duas casas, né? E a gente, eu lembro que a gente ficava tirando dúvida a gente com a psicóloga. Tá vendo? Tá vendo? E a Porque gente se pais esclarecidos, filhos esclarecidos, né? não, exatamente, a gente não sabe lidar, né? A gente não tinha passado por isso. Nunca. Então, assim, por onde começa? O que que a gente faz? Tudo que eu falar num lugar tem que fazer no outro. Então, assim, a gente combina as coisas macro, né? Então, a hora de acordar, hora de dormir, sequência, ritmo e rotina. Então, assim, isso Tá. é básico. Pode iPad, não pode, que jogo pode, o que que pode na televisão ou não. Para ser isso, Ah, ô Cá, mas só vou te interromper um minuto. Por quê, pessoal? A Cá, ela faz semana inteira com o pai, semana inteira com a mãe, tá? No hoje, meu caso, hoje, já hoje. foi de tudo.
Ah, tá. No meu caso nunca foi de tudo. No meu caso sempre foi uma vez por semana e final de semana sim, outro não. Então, no meu caso, eu não precisava criar esses horários porque no seu impacto é grande, né? Se não manter a É, semana certinha. A minha não, era um dia, então tudo não, bem, né? no começo, né? Porque o nosso ego ele tá gritando, eu não vou abrir mão do meu filho um segundo. Então era segunda comigo, terça com ele, quarta comigo, quinta com ele. Era um horror, horror. E aí todo mundo me falava, gente, vocês têm noção do que vocês estão fazendo na cabeça dessa Então, criança? o K, aí agora é a hora. E nessa hora você estava pensando em você, no seu ex-marido ou na criança? Tava pensando em mim, lógico. E no seu ex-marido, né? Porque a gente tá bem a fim de atazanar. Sim, O só que ego, né? O ego. como era dividido, então, ele vai ficar um dia. Eu lembro, a gente já teve brigas e discussões de, você ficou uma hora a mais, sabe? Coisas assim, ridículas, que hoje você fala, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, no É, começo ainda continua é. muito resquício, né, da briga toda, desses impasses, e que, gente, fiquem tranquilos, tudo passa, tá? É a gente evoluindo, É, exatamente. né, e tentando se entender, né? Então eu olhava e falava, todo mundo falava, essa criança vai ser dividida, você sabe o impacto de uma criança que vai ser dividida ao meio, e um dia para lá, um dia para cá e tal, e realmente estava super cansativo. Mas ninguém abria a Mas mão, não tem manual, né? É, e não tem manual, né? A gente não não tem. sabe o que vai funcionar. Cada casa é uma casa, né? Cada idade é uma idade, cada mãe e pai é um, né? Como eu te falei, aqui em casa não, aqui é tranquilo, eu toco o barco. Então, depende muito, né? Imagina se ele me perguntasse que horas eu acordo, que horas uma hora mais. Não tenho isso. É, Então, então também, e aí, gente, o desafio é outro, né? O desafio é meu comigo mesma. Então, quer dizer, por quê? Porque tudo passa a ser eu, tudo eu tenho que ser a perfeita por mim, né? Não por ele, por nada, mas porque eu quero fazer o melhor, já que a responsabilidade do dia a dia passa a ser minha, né? Então, tudo tem ajuste a se fazer, e não é nada. E é interessante porque eu sempre falei da separação de forma muito leve, assim, sabe? Porque era sempre pautado na felicidade. E aí todo mundo perguntava assim, Fabi, mas então você vai casar quantas vezes? Quantas você vai virar Fábio Júnior, né? Quantas vezes precisar? Como que é isso? Porque eu fui a primeira, né? Assim, então não tinha. Aí eu ainda sou uma das poucas. Aí eu falava assim, gente, não tem isso, não é sobre isso, é sobre algo maior. Eu posso nunca mais casar, né? Eu sim, posso namorar para sempre, eu posso, não tem o que eu. Não é alguma coisa futura, é uma coisa do presente agora, né? E a sim. minha casa agora, que é o meu lar interno, tá precisando disso que eu tô fazendo agora. O que vai ser depois, eu não sei. É, Agora, é, é óbvio que você acaba sempre você vai criando mais responsabilidades, né? Hoje eu namoro, então você tem um outro olhar, você tem aquelas 5 coisas que são inegociáveis, né? E não porque, você é o último biscoito do pacote, mas porque elas fazem muito sentido para você. E você realmente vai cair no mesmo comportamento padrão se você não olhar para isso, né? E aí a sim. sua bebê, o seu filhote e tal, vai todo mundo sofrer isso. Mas eu queria voltar na coisa do ego, né? Como as crianças sofrem com esse diacho do ego dos pais, hein, gente? Eu Sim. vejo que hoje, ele morando no meu prédio, ele é casado, eu namoro, ninguém tem ego, porque cada um tá na. Gente, ela é a criança mais feliz do mundo. Só que quem começou a namorar primeiro? Quem tá ganhando mais dinheiro? A gente não para, a gente não olha pra nossa vida, né? Fica olhando pra vida do outro. Sim. Meu Deus Exato. do céu. Não Sempre assim. é? Eu, no meu caso, por exemplo, ele já começou a namorar, veio pandemia, morando junto. É, Eu sofrendo desesperada, né? Por quê? Porque ele, porque tal. E quem é? Eu não sei quem é. Para mim, o pior de tudo, para mim, é não ter o controle da casa alheia, sabe? tá. Então, assim, eu não sei o que acontece. Então, quando meu
filho chega lá, eu não sei o que acontece. Só que assim, eu tenho que desligar, ele tá com o pai. Eu escolhi aquele pai, ele sabe o que tem que ser feito e acabou. Exatamente. Só que não, eu ficava, o que vocês estão fazendo? Manda foto. Onde vocês estão? O que comeu? Que não sei. E aí depois, né, a Você tá louca. vivendo lá, né? Então, porque depois no fim do dia você acaba percebendo que eu não tô querendo saber se meu filho tá bem, porque eu sei que ele tá bem. Eu tô querendo controlar a vida da outra pessoa. Quem sou eu, né? Quem sou eu para querer ainda ter o controle? Eu nem tinha na minha própria casa, né? E eu quero agora controlar a vida da outra pessoa que já tem É, outra vida e que, né? é. Gente, é É absurdo, assim, muito desafiador. muito E louco. aí, e o controle, ele faz a gente imaginar que do lado de lá sempre tá legal. Do lado de lá é perfeito, né? Ele faz você ter essa sensação de que é por isso que você quer controlar, porque você acha que ali é perfeito, é aqui que não é. A É, gente tem o péssimo hábito de se inferiorizar em tudo, em todas as relações. exatamente. Então, e se comparar, e as pessoas são incomparáveis, né? São escolhas. Eu escolho estar com uma pessoa hoje que tem essa característica, que tá cheia de defeito também. Então, não é que é melhor aqui, é que eu escolhi essas qualidades em detrimento aos milhares de defeitos, né? Mas Sim. todo mundo vai ter defeito, toda a vida vai ter defeito, né? E deve ter, porque a gente está nesse plano, né, para evoluir, senão a gente estaria onde? No céu, e não é o caso. Então a gente tem que lidar com isso. É Mas eu me complicado. lembro que é muito complicado. Coisas assim absurdas que hoje, né, que eu sei, que eu procurei ajuda, eu busquei muita coisa. Eu sei que assim, nossa, que ridículo, né? Se eu tivesse do outro lado, eu ia falar, meu Deus, o que que essa criatura tá fazendo? Eu Então, mas aí é que tá. fui. A gente tem que ser, a gente é como a gente é, né? E a gente vai aprendendo conforme vai jogando o jogo, vai ficando melhor nele. Sim. Então, assim, sim, eu tô assim nesse movimento do controle, eu ainda não tenho controle sobre o meu controle. Então me deixa, eu vou, entendeu? Claro que você não tá confortável, mas eu acho que a gente tem que também se respeitar um pouco, né? Porque quando a gente quer controlar, na verdade, a gente, por trás do controle, tem sempre um sentimento que suporta, né? Que é o sofrimento, que é você ver o seu filho com outra mulher, Sim. né? Você não sabe como é que tá educando, como é que tá fazendo, né? Então, é muito desconfortável a gente não conseguir saber isso, né? E aí tem o sofrimento, então não é controle, é sofrimento mesmo, né? De estar partilhando o nosso bem maior, né? Sim. Será que a outra pessoa minimamente vai respeitar? Porque o amor não vai ser incondicional nunca, né? Como é o nosso. E tudo bem? Ou às vezes né? Quando começa desde cedo. É por isso que cada idade da separação é uma história. Mas, enfim, a mãe, principalmente a mãe, fica se perguntando muito isso, né? Por isso eu fiz questão de conhecer a mulher a esposa do meu ex-marido, falar que ela era muito bem-vinda, trocar o contato. Ai, Fabiola, você é foda. Não. Ai, Fabiola, você foi nessa plenitude. Fui. Mas eu fui. Eu não sei nem como é que eu fui. Eu só olhava pra bichinha e falava: bom, é o seguinte, tá? O pai escolheu, eu escolhi, tá tudo aqui assim. Então vamos jogar esse jogo aqui e tem que estar tudo bem pra todo mundo. Depois eu vou me virando, entendeu? Foi o meu jeito de fazer, sabe? Então eu quero conhecer, eu quero deixar todo mundo bem para que depois eu me resolva. Mas aí cada um tem jeito. Oi, filha. E não dá pra mamãe ver. Ela tá tudo travado pra mamãe, tá vendo? Ela acabou de. Não tô vendo nada. Jura? É minha filha. Oi, tudo bem, linda? É a Rafa. Ai, fofa. Ela mandou uma mensagem. Então, tá vendo ela aí, cara? Tá no Eloy. Não sei, tá? Então, é a Cris falando, eu sou o time Fabi. Não é simples, gente, mas você tem que deixar o ego de lado
deixar aquele turbilhão de pensamentos de lado e pensar com o coração. Quando a gente pensa com o coração, a gente só vai pensar na criança, entendeu? No propósito que tudo aquilo. Por que que aquilo ali existe? Porque existe um amor maior. Então, não sei o que você vai fazer, não sei como você vai se virar, era o que eu falava pra mim, né? Não sei como você vai fazer, não sei como você vai virar, mas ó, É, entendeu? Respira e vai. Então eu lembro que eu conversava muito, né? O que que eu fazia quando chegou a Camila, ela chama Camila. Eu falava assim pra ele: Camila, tá tudo bem entre a Camila e a Rafa? Você quer que eu fale alguma coisa em especial pra Rafa? Você acha que precisa da minha ajuda para fazer elas ficarem mais confortáveis? Porque uma coisa é certa, mãe e pai nunca perdem lugar. E exato. a segunda coisa que é certa, amor nunca é demais. Entendeu? Então eu só pensava nisso, até me arrepia de lembrar, né? Porque logicamente eu vou pra lá. Eu falava assim, amor nunca é demais, minha filha vai receber amor de uma madrasta, vai receber amor do irmão, vai receber amor da outra avó, não sei lá, de um monte de lugar, mas eu só quero assegurar que ela vai receber amor. E como eu vou fazer isso? Eu preciso emanar esse amor. Eu preciso fazer os outros entenderem que na minha casa tem amor e que eu falo sobre isso com o pai, que isso pra mim é importante. Aí eu falava, né? Isso tudo comigo, tá, gente? É, Aqui, né? Eu falava assim, porque eu não fui. Tem gente que vai pra terapia, tem gente que vai, eu acabei não indo. E eu falava assim, porque ninguém vai ter a ousadia de não dar amor pra minha filha. Então aí sim, vão amassar ela, vão beijar, e aí eu vou ter, e aí, né, a gente lida depois com ciúme, segura, mas assim, eu só imaginava. E aí, sabe como é que eu descobri que ele tava namorando, cara? é. Olha como quando a gente tinha tudo junto, né? Senha e tudo mais. E eu recebi uma foto dela, da Camila, né? Dando, a madrasta da minha filha, dando mamadeira pra minha filha. Ai, meu Deus. Que é? Então, gente, então assim, deixa eu contar pra vocês. Quando isso acontecer, vocês, é isso aí. Vocês desçam, né? Porque aí eu descia pra entregar minha filha e aí vocês peçam pra entregar pra aquela que dava mamadeira. Eu vou socar a cara dela, não, você não vai, porque não tem como você socar. Então você vai olhar no olho dela e vai dizer pra ela que ela é muito bem-vinda e que aqui é uma família. E faça essa conexão com ela. Troque, sabe, essa energia e essa autorresponsabilidade sobre as crianças. Porque o outro, o madrasto, o padrasto, passam a ser responsáveis também, né? Sim. Por imprimir esse amor, por fazer essa família nova, né? Porque eu hoje tenho uma, mas eu tive depois dele, acontecer. Né? E é muito curioso quanto. Eu me lembro que eu falava, isso quando chegar a minha vez, sozinha, tá, gente? Jamais pra eles, jamais pra ela, sozinha. Quando isso acontecer, vai ser mais fácil pra mim, pelo menos. Mas isso também não é garantia de nada, Não, né? Porque só quando pega no carro do outro é que o outro fica sabendo a dor, né? é. Mas é muito, Graças a Deus, não para mim, é? é muito bom que uma dessas minhas amigas, né, ela casou de novo, super rápido, engravidou, nananã, e ela é madrasta. Hum, Então, assim, tudo que eu quero falar ou fazer, os acontecimentos, eu falo pra ela. Aí ela, eu tô me vendo na situação. Não faça isso, isso, tadinha isso. da pessoa, né? Ela se via nas situações que eu contava e falava, não, a pessoa não merece, tal e tal. Então, assim, eu também já evoluí 1.000.000%, né? Mas Mas é um processo. é, Igual ser mãe e pai, não vem com manual, gente. A gente não casa para se separar, pelo amor de Deus. exatamente. Primeiro é isso, né? A gente não casa para separar. Depois separou, tem um monte de outras coisas. Como é que vai ficar dinheiro, responsabilidade, rede de apoio, um monte de outras coisas que vêm antes, né, de outros relacionamentos. Então, a gente está preocupado com outras coisas, como que vai ficar a criança, né? O conforto, os sentimentos e esse amor mesmo. A gente fica dividido, morre de ciúmes, porque a gente acaba ficando também,
né? A gente acha que a gente não é mais capaz, que a gente fez É, tudo isso. O filho enxerga a gente como, né? Você quis, você saiu de casa, ainda mais pra mim, você que saiu, você que foi embora, você largou todo mundo. Então, o que que ele estava pensando disso, né? Que meu filho é. tá pensando de mim, que eu fui embora. Esse é um ponto crucial, né, Karen? Olha, gente, É, de é, novo, né? O pai e a mãe, e aí é sim julgando e criticando, que faz uma coisa dessa, tem que se olhar no espelho. Tem que se olhar no espelho porque isso é uma crueldade, é, entendeu? Não se fala mal do pai e da mãe daquela criança que você escolheu para ser, né? O seu parceiro, assim. Você escolheu. Então não comece a falar que o bichinho, porque ele vai se sentir culpado, ele vai se sentir, né? Onde eu tô? Quem agora é do bem, quem é do mal? é. Não. Ele não tem nada a ver com isso. É, as crianças já têm essa tendência, né, de achar que muitas das coisas que acontecem em casa é culpa delas. Ah, É, minha mãe tá estressada por minha causa. Eu fiz alguma coisa que ela não gostou. Não, é. né? Alguma coisa no trabalho e que você traz para casa, mas a criança ela já tem, né, aquilo de ela sempre se sente a culpada de tudo. Então, a separação, ela já naturalmente vai achar que o problema foi ela, que a culpa é dela. Então, a gente tem que conversar muito para ajudar essa criança a não se sentir o culpado dessa situação, né? Então, é uma das E principais. outra coisa que eu li, que quando a gente fala assim, que os pais não podem falar, só a Cris, olha a Cris que tá falando que ele mandou um presente nas primeiras férias que a criança, a filha dela foi passar com a madrasta. Gente, é isso, É gente. isso, é Não- isso. E se Chegaremos você todos fizer lá, diferente, se você mas fizer diferente, sabe, não tem opção. E a melhor opção eu sei que eu li, parabéns, Cris, ó, tem que ser. Não é simples, não, mas continua nessa linha. Você sabe que eu até esqueci o que eu ia falar. Não me alguma coisa que lembro. você leu. Eu li que as pessoas. Eu li e depois que eu me separei, muita gente foi, né? Daí vai a cascata, né? Você conta a primeira vez, como é? Aí o que que aconteceu? As pessoas falavam assim: a gente não se ama mais. Vamos lá, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O pai de vocês, o pai e a mãe de vocês, para esse filho, para essa filha, é o amor vivo, né? É, É, é o que mais. representação do amor para ele, né? Pronto, falou o que eu queria fazer. Exatamente. Vou pegar meu Aí carregador. você vai dizer. Aí você. Eu acho que estava acabando. Aí você vai dizer que esse amor acabou. Pode falar, voltei. Eu tô aqui, eu tô falando e tô pensando nessa criancinha escutando isso. Gente, o amor acabar, o que que essa criança acha, né? Ela pode criar a crença de que o amor acaba assim. E desculpa, Karen, você pode, vocês todos, vocês podem ter 1 milhão de egos, 1 milhão de desavenças, 1 milhão de coisa, mas você já amou, entende? Sim, E, sim, e em algum nível você não deixa de amar. Se der uma M geral, você vai estar lá. Não vai dizer que não vai, porque você vai. Porque a hora que seu filho estiver chorando, o pai estiver não sei o que, você sai correndo. Óbvio que você vai estar lá. claro, claro. Então, é claro que vai. Então, assim, existe um amor em outro nível, um amor pelo ser humano, pelo que foi feito, pela troca. Os egos e as coisas materiais, isso tudo, eles foram criando barreiras entre vocês, né? E a competição pelo quê? Pelo diacho do amor. Que é por isso que tem que ficar um dia assim, um dia não. Então, assim, né? Mas o amor, ele sempre tá lá. Então, se a gente vai tirando essas camadas, né? Igual uma cebola de podridão que a gente vai criando para justificar a nossa decisão, puta, é isso que fica, né? Eu, a gente, de uma forma bastante indireta, né? A gente, eu mais, né? Porque também sou terapeuta, então tenho uma facilidade maior, claro. Eu participo de todas as dores dele. Das alegrias, não.
Das alegrias não. Eu sei que tá bem, vai embora, tá tudo ótimo. Mas é curioso, eu participo das dores. Das dores eu sempre, de alguma forma, tô participando porque essa dor vai refletir na minha filha, né? Que ainda não sabe lidar, não sabe conversar com o pai, né? Então hoje, exatamente hoje, hoje Ele tá doente. Ele tá. Aí, o que que ele tem? Ah, filho, ele tá dodói, mas mãe, eu vou ter que falar, né? Porque eu sou uma voz segura para ela também. Então, quanto mais eu lidar com isso, trazer de uma forma, né, gostosa, é, é a melhor maneira de fazer. E tem muita gente que deve estar se perguntando assim, ah, mas não é possível, Às vezes até você, né, Ká, que é mais recém-separada que eu sempre focava que eu decidi tê-la e que eu amei o pai dela pra cacete, e que aquilo foi incrível, e que não podia acabar desse jeito, entendeu? Acabar. E que sim, né, seres humanos são seres humanos, eles podem, sim, a gente pode começar a gostar de outra pessoa, amar outra pessoa, mas apagar essa história a gente não pode, né? Não é Não, como qualquer outro namorado que a gente teve. não, não vai apagar, é o que eu falo também, né? Você nunca mais vai deixar de ter um relacionamento com essa pessoa, né? Nunca mais. Então, assim, hoje o meu maior desejo é que ele esteja bem. Não Porque é? ele estando bem, tudo vai ficar bem, né? Seu filho vai ficar bem, você vai ficar bem, porque não tem briga, não tem encheção de saco, não tem ego. É. Então, realmente, assim, querer que a outra pessoa esteja bem. é, Porque isso realmente muda tudo, né? E assim, e você não faz mais parte ali daquele dia a dia e talvez não participe daquele ficar bem. Você não tem mais esse controle ou essa, é. né? Você não participa E mais disso. você não deixa de ser especial e única por causa. Até Sim, Na escola, eles também participam de um monte de coisa que a gente não sabe, né? sim. Acho que eu perdi você de vez agora. Tá aí? Tá. Você tá. Aí, voltou. Tá tudo certo? Agora voltou, voltou. Gente feliz não enche o saco. Exato. Exatamente. Mas Mas sabe o que que eu fazia, cara? Uma dica boa, assim, que me salva. Né? A gente tá lá no. É que agora o telefone tá aí, mas eu ficava assim, né? De todo mundo, né? Eu vou responder. Aí eu dizia assim, eu fazia a seguinte pergunta: quem é que tá irritada? Sou eu, ou magoada, ou é meu ego? Eu vou responder porque eu tô putinha ou porque isso faz sentido? Quem vai responder? Quando era o ego, eu respirava. Porque vai dar merda. O que vem depois disso é só um acúmulo de merda. Não tem sim, nada que seja positivo. Nada vai sair daí que seja positivo. Então, quando você sim. faz a pergunta, vê que é o ego, você para, gente, faz alguma coisa. Não sei, aí vocês têm que ver qual é o gatilho de vocês. O que irrita vocês ao ponto de você. E qual é a ferramenta que te salva, né? Como eu Sim. tenho já o autoconhecimento há muitos anos, eu respiro só com a parede, mentira. Só- só- eu Um comprei travesseiro, como é talvez. que chama aquele, um João Bobo, né? Coloquei a cara dele, mentira. Total mentira. Mas é desafiador, é desafiador, é desafiador, é Não, mas desafiador. eu, assim, tô num nível que já tá 1000 vezes melhor do que isso. Nem esses tipos de discussão existe mais. De um ficar irritando o outro, né, com coisinha. Então, assim, eu ainda caio em algumas ciladas próprias, né? Claro, claro. E aí eu paro, nossa, eu não acredito que eu mandei isso, gente. Já vontade de apagar a mensagem, mas não dá mais tempo. Não dá, ele já viu. Já viu? Tipo, exemplo, tinha que levar, né, o filho na aula no clube, né? Ah, e tal, deu tudo certo na aula no clube? Como foi e tal? Ah, não sei, não fui eu que levei. Aí você já começa, né? Quem levou foi a pessoa, né, que levou. Como assim ele não tava? É responsabilidade dele levar.
Aí eu mandei, por que você não me avisou? Eu podia, né, desmarcar o que eu tinha e eu levava. Só que não, gente, calma, tá no dia dele, na semana dele, o que ele vai fazer, quem ele vai mandar no lugar ou não é problema dele. É. Agora, Cá, eu não perguntava. Então, esse é o ponto, entendeu? Esse é essa pequena diferença. É muita diferença, hein? Ó, quem tá aqui, tá separando, já separou. Essa é a diferença. Não pergunta, tá no dia da mãe, tá no dia do pai? Esquece, tá lá, tá bem, é o pai. É o melhor pai que seu filho tem, que ele pode ter e tá tudo bem. Você que escolheu. Então, entrega e confia. É Esquece, isso, é esquece. Vai ter tua vida, isso. vai ser feliz, vai fazer coisas pra você. É isso. Amor, é isso que eu ia falar. O amor próprio, gente. Quanto mais você se ama, mais você começa a se preencher desse amor que você sente que foi tirado de você naquele momento, sabe? Não. O pessoal fala assim pra mim, Fabi, ela vai pro seu pai, vai pro seu pai, vai pro pai dela, você fica feliz. Eu falo, porque é o meu momento também. Ela tem o dela, eu tenho o meu, ele tem o dele, todo mundo precisa disso. Pelo amor de Deus. Inclusive, aí voltamos para aquele momento em que a gente precisa viajar casal. Porque se vocês não tiverem o momento de vocês, vai dar erro. Tá ruim. Vai dar ruim, galera. Gente, claro que dá ruim. Porque vocês não se reconhecem mais. Vocês viram um bando de tarefeiro, quem manda mais, quem manda menos. E não é sobre isso, é sobre conexão. Puta de quem está mais exausto hoje, né? Para mim era isso. Vamos aqui discutir para ver quem tá mais cansado. Eu trabalhei o dia inteiro, eu tive reunião, eu viajei, tenho que fazer lancheira, eu que vou levar para a escola, mas eu busquei. E era aquela briga assim, quem está mais atarefado e mais cansado? E gente, não sobra tempo para fazer exercício, para fazer uma terapia, para ir no médico, para viajar. Então eu chegava final de semana, só queria dormir. Só que tem que acordar cedo, né? A criança se você quiser, se você tá aí, fazia como a Cá, de perguntar como tá, se deu certo e tudo. Se não der certo, você vai saber. Você vai ser a primeira a saber. Por várias pessoas aqui que não sempre conta. Também. Por que você fez assim? Por que você fez assado? Né? E a criança também, os filhos contam tudo depois, mas assim, também não fica cutucando, tentando investigar. Não, isso também é horrível. Deixa uma ansiedade, eles não são pombo correio, né, gente? Não, eles não Você são. tem que integrar que você agora tem uma vida separada da outra vida e que ele vive as duas e entender que ele tá aprendendo o melhor de cada um, porque é isso que a gente passa pro filho, né? Se você ainda tem raiva do seu pai, entenda que ele fez o melhor. Aí depois a gente discute em terapia, mas aquele pai fez o melhor que ele pôde. Então, assim, eles estão tendo o melhor e o que eles precisam para a historinha deles. Sim, aquele negócio de você tá no céu, escolhe aqueles pais. Porque ali eu vou aprender alguma coisa. E a live vai acabar. Eu quero ter um treco com essa live. Não dá. Mas assim, resumindo não tente jogar todas as suas expectativas, ansiedades e egos no filho, né? Deixa ele ser só criança, ser feliz, brincar, tá com o tempo do pai, deixa eles curtirem, não fica tentando controlar. O que vocês estão fazendo? O que vocês vão fazer? Não fez nada o dia inteiro? Eu ficava assim, não deve ter feito nada o dia inteiro. Porque aí você também não faz nada, você tá lá, tá jogado na televisão. E quem disse, né? De onde eu tirei isso? Quem disse que é assim? E por que eu acho que é assim? E se for também, o que eu tenho a ver com isso? Né? Vou ter que cair, senão a gente não vai gravar pro pessoal. Um beijo. Um beijão. Obrigada pra todo mundo. Beijo. Beijão.